a neurociência nunca foi tão protagonista no nosso dia a dia. Isso porque ela tem tudo a ver com o que acontece com a nossa saúde mental e também todos os nossos comportamentos, a nossa qualidade do sono, os nossos relacionamentos, o déjà vu, afinal, o que é isso que acontece? Quer saber? Roda a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes da gente começar mais uma conversa aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não fez, acionar o sininho aí da rede social, compartilhar geral, assim mais gente tem acesso aqui aos papos que a gente tem todas as terças e quintas, às 18 horas do Ponto de Fala. Nossa conversa hoje é sobre um tema, né, sobre temas, na verdade, que a gente tem tratado muito aqui ao longo dos episódios, que é a saúde mental, a inteligência emocional, e de uma área que tem sido protagonista aí nos últimos tempos, que é a neurociência, né? Muito se fala do lado da saúde mental, falando sobre psicanalistas, psicólogos, e a neurociência também tem uma participação muito importante nisso. E quem vai contar um pouco sobre isso para a gente, ela que é neurocientista e também empreendedora, Juliana Nisa, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Ponto de Fala. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo nosso. Agora me diga aí, Juliana, a gente tem, né, percebido, sobretudo aí nos últimos anos, vamos dizer assim, né, principalmente acho que a partir da pandemia, o papo de saúde mental está muito em voga. Né? E além de psicólogos e psicanalistas, o neurocientista tem tido uma participação muito importante nisso, né? Por que a neurociência está aí tão relacionada a esse mundo da saúde mental? Olha, a neurociência ela veio, justamente como você disse, como uma novidade mesmo nos últimos tempos, né? Ela veio apoiar muito a psicologia, a psicanálise, né? E ela tem um olhar muito forte para essa questão da saúde mental, né? E um dos pontos que eu acredito que é muito importante dentro desse universo é que a neurociência ela mostrou para a gente que o nosso cérebro ela comanda a nossa vida e o nosso organismo. Então, tudo parte de lá, né? Então, tudo aquilo que provém do nosso cérebro, que inicia no pensamento, ele vai enviar uma vibração, uma onda eletromagnética. Essa vibração ou essa bioquímica, ela vai ter um contato com o meu organismo e isso vai reverberar na minha vida, vai alterar os meus comportamentos, inclusive vai alterar os meus resultados, né? Muito vem um pouco da neurociência unido à física quântica, né? Que eu gosto muito de unir essas duas coisas, mostra justamente que tudo aquilo que provém do nosso cérebro, do nosso pensamento, ele vai reverberar na nossa vida e vai alterar o resultado que a gente tem, né? Então é um ponto bem importante aí para a gente começar a olhar mais profundamente, Fernanda. Não, muito legal. E eu sou muito interessado nisso. Agora, para a gente entender de uma maneira simples assim, né? Como que se comporta o nosso cérebro, vamos dizer assim, né, em situações dessas mais extremas, né? Vamos falar um pouquinho de ansiedade, depressão. O que acontece no cérebro, né? De maneira científica mesmo para a gente entender. Claro. Olha, existem alterações bioquímicas que acontecem. A gente fala, vamos só para não ficar muito complexo, né? Claro. A gente tem dentro do cérebro uma central de comando chamada hipotálamo. Ele vai enviar bioquímicas para o nosso organismo e essas bioquímicas, dependendo da informação que contém nela, ela vai alterar o resultado do nosso organismo. Só que qual que é o grande perigo disso, né? Se, por exemplo, vamos falar da serotonina, por exemplo, que é o hormônio da felicidade, né? Se eu estou tendo contato com coisas que me deixam feliz, eu vou produzir essa bioquímica e ela vai ter um contato com o meu organismo. E o meu organismo vai reverberar, energeticamente falando, essa energia até que isso pode alterar no meu comportamento. Só que se eu tiver alguma alteração, vamos supor, eu estou muito triste com alguma coisa, ou eu estou muito depressiva, ou eu estou somatizando alguma coisa que eu não quero que aconteça. Qual que é o problema? Vai acontecer no meu cérebro uma disfunção no envio dessa bioquímica. Então, ela vai enviar essa informação de tristeza para o meu organismo e ele vai sentir. O grande problema é que, assim, o nosso cérebro, ele tem o hábito de decorar as coisas, né? Então, tudo aquilo que ele vivencia, ele fala, olha, toda vez que acontecer tal coisa, ele decora aquela informação. Então, ele fala, se ela olhar para o fulano, ela vai ficar triste. Então, toda vez que ela olhou para aquela pessoa, ela vai ficar triste. Ele vai decorar isso. E aí que está o perigo, porque se ele armazena esses padrões que a gente vai vivenciando ao longo da vida, e ele decorar aquilo, a única maneira de você alterar essa informação é a reprogramação dessa mente, desse cérebro, desse subconsciente, né?
Então, esse é o grande perigo, porque se ele decorou uma informação, ele vai enviar aquilo para sempre até que a pessoa faça essa alteração. Então, o grande problema é esse, é a gente realmente ressignificar alguns padrões mentais, né? Eu gosto muito de falar a nível do subconsciente, embora a nossa mente está ligada ao cérebro, mas quando a gente armazena essas informações no nível mais profundo, é aí que começa a ter os problemas, entendeu, Fernando? Entendi. Mais ou menos ele vai decorando os nossos comportamentos, ele se acostuma a viver daquela maneira, mais ou menos isso? Ele fica acostumado a ver assim? Exatamente, para ficar bem simples de entender. No momento que eu envio essa bioquímica para o meu organismo, ele decora isso, ele fala, olha, toda vez que é um padrão, né, mental que a gente fala, que ele decora aquele padrão mental, o organismo ele vai começar a se comportar daquela forma e aí até que isso seja alterado, ele vai continuar assim, entendeu? Tá. Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas que somatizam, né, tristezas, alguma questão que ela vivenciou, uma briga com alguém, um problema no trabalho, um problema em casa, no momento em que ela somatizou aquilo, se o cérebro decorar essa informação, aí já foi. Já foi, né? E agora, assim como as outras partes fisiológicas do corpo, tem exercícios ou comportamentos que a gente possa ter no nosso dia a dia para que o cérebro seja mais treinado quanto a isso, quanto a essas percepções, e que a gente possa, não sei se isso é possível, né, evitar esses tipos de problemas de saúde mental? Sim, não, é possível sim evitar. É claro que assim, quando a gente fala de dominar a mente, né, eu acho que esse é o grande ponto aí que está né, no auge falando, né? A arte de você controlar aquilo que está aqui. É possível? É possível. Mas a grande questão é que a gente está suscetível a muita coisa, né? Existem informações sendo bombardeadas o tempo todo em diversos lugares, né? Nas mídias, na própria internet, a gente tem questões do trabalho, com a família, com os filhos. Então, esse monte de informações que está o tempo todo ali, ele acaba bagunçando um pouco esse processo. Então, você controlar tudo isso é muito mais difícil. A gente tem aproximadamente 65 mil pensamentos por dia. Imagina você estar tentando controlar um pensamento, né? É realmente algo mais difícil. Mas o que é legal para você analisar e já começar, de repente, fazer um exercício de controle, né? Pensa assim, o seu cérebro ele está se comportando a partir da forma como você se sente. Então, a maneira como eu estou me sentindo vai traduzir aquilo que está no meu cérebro. Então, se eu estou me sentindo triste, eu estou enviando bioquímicas com essa informação, ou eu estou enviando ondas eletromagnéticas de tristeza, pensamentos repetidos, pessimistas, informações negativas, etc. Agora, se eu estou feliz, isso significa que eu estou enviando informações de felicidade, né? Então, a maneira como eu me sinto é uma forma bem legal de você perceber o que está no seu cérebro. E ali que você tem que começar a parar e falar, nossa, será que se eu tô me sentindo triste, eu tô acordando triste, se eu tô durante o dia assim um pouco chateado, eu preciso perceber isso. Eu não posso achar que isso é uma coisa normal, né? Falar, eu tô triste, normal, entendeu? Todo mundo fica triste. E principalmente se isso é uma coisa que está acontecendo com uma certa periodicidade, né? Ali, quando você perceber, já é o ponto de partida, Fernando. Ali você já começou a, não vou dizer interromper o processo, mas torná-lo consciente já é o primeiro passo para você começar a transformar, entendeu? Depois que você tornar consciente, o ideal, dependendo da gravidade, obviamente, você precisa começar a fazer uma reprogramação mental. Essa reprogramação mental é a arte de enviar novas informações para a tua mente, para o teu cérebro, para que ele possa fazer o processo reverso agora. Ao invés dele enviar aquela bioquímica negativa, ele vai passar a enviar uma positiva até anular aquela negativa. Deu para entender? Deu sim. Só dá um exemplo pra gente. Como que eu faço essa... Dá um exemplo de uma reversão, de um início de trabalho de reversão no cérebro, assim, de eu mandar essa... Como que eu faria? No momento que eu estivesse triste, o que eu faço, então, por exemplo? Tá, então vamos lá. Vamos pegar esses dois que a gente estava falando. Tristeza e felicidade, tá? Buscar a polaridade contrária. Então, a polaridade contrária da tristeza é a felicidade, certo? A polaridade contrária da pobreza, vamos falar assim, é a riqueza, concorda? Tá, sim. A polaridade contrária da doença é a saúde. Então, eu sempre tenho que buscar a polaridade contrária, a primeira coisa. Então, se eu estou triste, eu preciso buscar algo que me faça feliz. A única forma de eu anular aquilo é como assim, eu estou numa sala escura e eu preciso de luz ali. O que eu preciso fazer?
para acabar com a escuridão? Acender a luz. Se eu acender a luz, eu acabo com a escuridão. É uma forma de você interpretar. O cérebro, ele nunca vai conseguir ficar ao mesmo tempo com duas informações ali. O que Entendi. vai fazer? Ou ele vai estar com a polaridade em uma, ele vai estar com a polaridade em outra. Então, eu preciso começar a trazer para a minha direção coisas que me deixam feliz. Então, eu vou, sei lá, ver um vídeo do meu filho, eu vou ouvir uma música, eu vou tomar um café, que é uma coisa que eu gosto. Eu preciso ter uma ação, ok? De algo que me deixe feliz. Aí eu começo a enviar uma nova informação, é automático isso. No momento que eu pego uma xícara de café e tomo, e vamos supor que eu gosto muito disso, então o meu cérebro vai sentir, ele vai entrar em contato com a sensação do prazer, ele vai enviar aquela bioquímica do prazer de novo, entendeu? O meu organismo vai absorver isso. Claro, se você fazer isso uma única vez e passar o dia inteiro triste, não vai adiantar. Tem que ser um processo de repetição, tá? Então, vamos dizer aí que aproximadamente, se você ficar fazendo uma ação conectado, né? Tornar isso um hábito, com coisas que te deixam feliz, você começa a alterar essas bioquímicas no seu cérebro. Aliás, isso é muito poderoso. Não, muito legal. É como se a gente tivesse que ser mais observadores de nós mesmos, né? A gente, acho que a nossa geração, sobretudo, Juliana, passou a viver num automático de achar que tudo é normal, né? Ah, é normal eu não gostar do trabalho, é normal me estressar no trabalho, é normal me estressar em casa, né? A gente deu normalidade a muitas coisas que podem ser, de certa forma, perigosas, né, para a nossa saúde. Com certeza. Você sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele é o 5º país mais depressivo do mundo e o primeiro mais ansioso do mundo. Caramba. Olha que coisa séria. E aí você pergunta, mas por quê? Né? Por que o Brasil chegou nesse ápice, né, de ansiedade, dessas questões psicossomáticas? Justamente por causa disso. Quando a gente tem uma dor na coluna, a gente vai procurar um ortopedista na hora. Você vai atrás do ortopedista e vai falar, não, eu preciso resolver isso, eu não posso ficar com essa dor. Agora, se você sente uma tristeza, uma certa ansiedade ou alguma coisa, às vezes você fala, vai passar. Isso aí não deve ser nada, tô tranquilo, não vai me gerar grandes problemas, não. Entendeu? Por muito tempo foi tratado como frescura, né? Muito tempo. E olha, até hoje, viu? Tem muitas pessoas que veem a depressão, não veem a depressão, por exemplo, como uma doença, né? Vê como algo que realmente, assim, deve estar com uma frescurite lá, daqui a pouco passa, né? Então, isso é muito sério. Mas que bom que a gente está tendo esse olhar diferente aí, né? Agora você falou bastante aí da maneira como a gente vai dormir e tal. Eu tenho ouvido bastante também que o sono é uma parte importante que muitas vezes é negligenciada por nós, né? O quanto de impacto tem a gente ter uma noite bem dormida ou mal dormida, Juliana? Nossa, com certeza. Olha, eu vou antecipar. Antes da gente falar da noite bem dormida ou Tá. mal dormida, a maneira como você vai dormir antes é Boa. muito importante. Às vezes a gente está naquele momento assim de se preparar para o sono, de você escovar os dentes, colocar um pijama e tal. Aquele momento, às vezes a pessoa ela deita com um monte de informações aqui, que estão ali assim, borbulhando na cabeça. Ou então ela vai dormir, de repente, assistindo ou vendo alguma coisa que não é positiva ou que vai gerar algum efeito negativo, né, no consciente. E o grande problema é o subconsciente nesse caso. Porque quando você vai dormir, o teu subconsciente acorda. Você dorme, ele acorda. Então, ele começa a trazer à tona e bombardear para você, né, para o teu consciente, vamos dizer assim, as informações que estão armazenadas lá. Então, dependendo da forma como você foi dormir, né, que isso vai interferir totalmente no seu sono, você pode não conseguir, você pode ter insônia, porque a informação no seu cérebro está muito carregada, muitas informações negativas, muito pensamentos atravessados. Você está preocupado com o dia que vai acontecer no dia seguinte, como que vai ser suas reuniões, como é que vai ser seu trabalho. Então, olha na prática como é que funciona. Então, eu tô ali conectado com tanta coisa que eu não consigo relaxar. Aí você fala, mas o que é o ideal, né, para a gente ter uma boa noite de sono, que com certeza isso vai interferir na sua vida, inclusive na sua saúde. E não é só a saúde mental, não, tá? Isso pode interferir, inclusive, no teu organismo. Porque se você ficar com excesso, né, de cansaço, aquela coisa pesada, isso vai interferir, inclusive, no seu metabolismo. Então, a importância de você dormir bem é muito grande.
Agora, se você puder ter alguma prevenção, é muito importante. Eu gosto muito, como eu sou especialista nessa parte comportamental, Fernando, eu gosto muito de prevenção, sabe? O que você consegue prevenir para que você não tenha um efeito negativo lá na frente? Então, para essa prevenção acontecer, o ideal é que você vá dormir de uma forma mais tranquila. Não custa você criar uma rotina gostosa para o seu sono, né? Tá. Então, você vai fazer uma prática de respiração. Eu gosto muito da meditação, né? A meditação pode ser uma meditação guiada para quem não tem essa prática, né? Tem um monte de meditações incríveis hoje aí disponíveis na internet. Aplicativo tem de monte, é verdade. Nossa, muita coisa para você ter um sono legal. Aí você envia, né, essa informação para o teu cérebro. Vamos supor que você está ali numa meditação tranquila, que você tem contato com a natureza, né? Aí você começa a sentir aquela frequência. Você vai dormir assim. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma noite de sono melhor e você vai conseguir acordar bem. Todo mundo que eu passei essa técnica, que a pessoa começou a ter a prática da meditação antes de dormir, mudou o sono dela. Sabia? Olha que legal, muito bom, hein, Juliana? Muito legal. E agora falar um pouco, sempre quis perguntar para um neurocientista isso, da parte mais lúdica do sono, né, que é a parte do sonho, do pesadelo. A neurociência explica o que acontece no nosso cérebro quando a gente tem esses momentos que a gente está sonhando, assim? Sim. Olha, não vou dizer para você que existe uma comprovação efetiva, científica, né, desse movimento do sono. Mas o que acontece? Existem projeções que o nosso cérebro faz. Então, vamos supor, a tendência do seu sonho, por exemplo, ser uma projeção de algo que está no nível mais profundo da sua mente, isso é muito grande. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa tem uma série de vivências durante a vida, né, durante o dia. Vamos dizer que dos seus 7 anos de idade para frente, é o período em que você vai construindo a sua própria personalidade e vai armazenando informações no seu subconsciente. Vamos dizer que o subconsciente é como se fosse o banco de dados do cérebro. Ali ele vai armazenar tudo. Ele vai ter pasta... Desculpa. O HD, como se fosse o HD do computador. Isso, exatamente, como se fosse o HD do computador. Então, ali ele vai armazenar tudo, ele vai fazer um compilado de informações, e, aliás, ele é muito organizado, viu? Ele separa por pastas. Então, olha vai ter pastas das áreas da vida, né? Que bacana. Então, o que acontece? Quando você dorme e entra num nível alfa, né, de frequência, o seu subconsciente ele acorda e ele vai trazer à tona informações que estão lá. Então, é muito comum pessoas que têm sonhos ou até mesmo pesadelos e elas trazem à tona as informações que estão armazenadas nesse nível mais profundo. Deu para entender? Então, às vezes eu estou ali com medo de alguma coisa. Claro que, dependendo da pessoa, vai vir o sonho de determinada forma, mas eu estou com muito medo de uma situação, eu passei por um trauma, vamos supor. No momento em que eu durmo, isso daí pode vir à tona. E no momento que ele vem à tona, ali eu vou absorver como um pesadelo, né? Mas no fim, é algo que já está no nível mais profundo da minha mente ali e que ele reverbera naquele momento do sono, né? Olha, muito curioso, muito bacana. A gente tem até uma outra perspectiva agora quando a gente sonhar. Agora, você falou de organização, eu comecei agora a pensar também nos tipos de pessoas que somos, né? Temos pessoas que são tímidas, extrovertidas, aquelas mais organizadas, aquelas desorganizadas. Isso vem com a gente de nascença e tem como a gente mudar esse tipo de comportamento? Olha, tem muita coisa que surge a partir da infância, sim, né? A primeira infância, antes dos nossos 7 anos, ela é uma influência, vamos dizer assim, do nosso meio. Eu vou construindo padrões de comportamentos baseado no meu meio. Depois dos meus 7 anos, eu começo a definir os meus próprios padrões de comportamento, tá? A questão é que, assim, as características, ela vai basear naquilo que eu vivenciei ao longo da minha vida. Só que eu consigo alterar isso se eu quiser. Então, vamos supor, existe uma criança que foi criada muito reprimida, os pais não deixavam ele fazer, acontecer, foi podando. A tendência dessa, não que seja culpa dos pais, tá? Eu tô só, são formas, às vezes, que a pessoa tem de educar, né? Mas como que isso reverbera na nossa vida? Essa criança na fase adulta, ela pode ter mais insegurança, porque ela foi tão podada, ela foi tão protegida, ela foi tão colocada numa bolha, numa coisa assim,
que ela vai falar, nossa, mas e o mundo lá fora, né? E agora, o que eu faço? Será que eu avanço? Será que eu não avanço? Ela pode ser um pouco mais insegura. Aí você fala, mas ok, Juliana, mas existe como alterar esse padrão de comportamento? Com certeza existe. Aí a gente entra novamente na reprogramação mental, a gente parte do princípio de que parte tudo da nossa mente, né? O princípio, a origem das coisas está lá. A ideia de alguma coisa sempre vai nascer dentro da mente de alguém. E essa ideia polarizada, ela vai enviar uma vibração, uma frequência. E essa frequência irradiada, ela torna possível que aquilo se materialize, né? Então, o que acontece? Eu consigo alterar. Agora, esse padrão, claro que a gente pode, assim, ter uma influência do meio, mas a gente tem algumas sementinhas de coisas que a gente vai, a partir do nosso comportamento, da nossa forma de entender a vida, que a personalidade ela é muito única e individual, a gente vai tendo interpretações, né? Então, por exemplo, eu olho uma coisa que, para mim, tem um significado. Agora, se o Fernando olhar, pode ser que ele veja outro significado. Então, baseado nesse significado, da forma como você enxerga a vida, você vai criando esses modelos mentais. Deu para entender? Essa interpretação, essa forma de ver, ela vai criando a forma como você vai se tornar, vamos dizer assim, na fase adulta, né? Então, se você interpretar, de repente, uma situação de uma forma mais positiva que eu, quando você for adulto, isso vai influenciar no seu comportamento. Então, a pessoa que ela é tímida, a pessoa que ela é mais fechada, a pessoa que é mais extrovertida, isso está ligado, sim, à personalidade dela, mas isso pode ser alterado a qualquer momento. Tem pessoas que se envolvem. Eu mesma já fiz vários treinamentos para desenvolver algumas habilidades, para que a pessoa possa ter um exercício de liderança maior. Então, tudo pode ser treinado, né? O nosso cérebro pode ser ensinado. A gente aprende tudo. Desde criancinha, a gente não nasceu andando, a gente aprendeu a andar. No momento em que meu cérebro decorou andar, eu passei a andar. Eu não aprendi a nascer falando, mas no momento em que eu ensinei o meu cérebro que B com A é Bá, e ele decorou aquilo, aí já era. Aí ele vai fazendo dali para frente, é o famoso piloto automático, né? Automático. Ele vai fazendo aquilo sozinho, entendeu? Mas qual que é a grande sacada? Eu preciso ensinar aquilo que eu quero para o meu cérebro. E é justamente isso que eu acredito que a neurociência está trazendo agora e que pode revolucionar muita coisa daqui para frente. Porque qualquer pessoa pode aprender literalmente qualquer coisa. E dá para dizer que o cérebro gosta de aprender? Ou ele pensa assim, putz, eu estava tão bem aqui na minha timidez, ela agora quer que eu seja extrovertida? Olha, vamos dizer que de início existe uma certa rejeição, tá? Tá. E eu vou explicar por quê. É aí que está o ponto de partida onde algumas pessoas realmente conseguem. Você fala, por que algumas pessoas conseguem determinadas coisas e outras não? Tá. Por que aquela pessoa é tão boa naquilo e o outro que está fazendo a mesma coisa não consegue tanto? É justamente por conta desse ponto importantíssimo que você levantou. Tá. Nosso cérebro ele tem uma tendência a rejeitar aquilo que ele desconhece. Tudo bem? Então, se eu estou querendo aprender inglês e eu não falo inglês, inicialmente o meu cérebro vai criar uma resistência. Tá. O que vai fazer vencer aquela resistência é a minha repetição, né? Que a gente chama de persistência, né? Persistente. Quando você persiste em determinada coisa, você mostra para o seu cérebro que é isso que você quer aprender. Só que qual que é o ponto? Existe um meio termo, vamos dizer assim, né, em nível de persistência. Claro que isso pode variar de uma pessoa para outra, tá? Dependendo do nível de resistência. Mas, assim, eu preciso insistir naquilo, eu preciso mostrar que é isso por determinado período, até que o meu subconsciente se convença de que eu quero aquilo. E sabe por que ele faz isso, Fernando? Oi. Porque ele quer nos proteger, por incrível que pareça. Então, na verdade, o nosso cérebro ele faz isso porque ele tenta nos proteger. No fundo, é uma proteção. O que ele quer fazer com você? Ele está mostrando que aquilo é uma informação nova. Até você ter certeza que é isso que você quer, ele não vai tornar aquilo algo real na sua vida. Ele não vai enviar aquela informação, entendeu? E isso é uma forma de proteger. Por quê? Às vezes eu acordo querendo uma coisa. À tarde eu já começo com dúvida, à noite eu já não quero mais nada. Então, é verdade. Não é assim? Como a gente tem esse hábito de ter essa coisa, assim, de mudar toda hora e tudo mais,
o nosso cérebro precisa ter certeza que a gente quer aquilo. Até você falar para ele, é exatamente isso que eu quero, aí ele vai ficar ali, vamos dizer assim, cozinhando aquela informação. Quando ele tiver certeza e falar, não, é isso que ele quer mesmo, aí ele torna aquilo possível, né? Ele começa a fazer com que aquela frequência, aquela energia, ela passe para o seu universo pessoal, que é um campo energético que fica em volta de todo mundo, e aí aquilo começa a atrair a condição favorável para que aquilo aconteça. Entendeu? Legal. Então ele é responsável pelo medo que a gente sente, né? De coisas diferentes. Então, é mentiroso aquele que fala assim, eu não tenho medo de nada. A gente tem medo o tempo todo, né? Ah, a gente tem, com certeza. Não ter medo, não sentir. E tem até um ponto do medo que ele é saudável, né? Não pode ser um medo, aquele medo que te trava, que te impede de conseguir as coisas, né? Mas existe um medo que ele é até uma proteção, né? Quando você estava falando do instinto animal, né? Quando o animal está ali naquele momento de caça, ele precisa sentir aquele medo. Isso é uma proteção para ele. Ele fica alerta, ele fala, não, é zona de perigo, eu preciso ficar atento, né? Então, existe um ponto que é uma proteção. Agora, o medo exacerbado, né? Que é aquele medo de tudo, que você não consegue nem agir, que ele te segura, que ele não deixa você fazer, esse medo aí é esse que precisa ser trabalhado, né? Daí ele pode virar o pânico, né? Exatamente, ele pode virar pânico e ele pode, inclusive, contrair doenças psicossomáticas, né? Se você começar a somatizar muito medo imaginário, vamos dizer assim, uma coisa que ele está ali, está vivenciando mentalmente, mas aquilo ainda não está acontecendo. Você está antecipando uma coisa, uma vivência negativa. Isso daí pode ser somatizado e pode, inclusive, causar uma doença psicossomática, né? Tá. Agora, uma curiosidade que eu sempre tive, Juliana, é que a gente passa a vida inteira relacionando quando a gente tem algum sentimento de amor, se apaixona por alguém, com o coração, né? E a gente nunca deu o protagonismo necessário para o cérebro. O que acontece com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, quando a gente começa a gostar de alguém? Olha, quando existe um ponto muito bom, né? Que é o momento ali quando você gosta de uma pessoa, seja um relacionamento amoroso ou até mesmo um ídolo, né? Alguém que você admira, que você olha e fala, nossa, aquela pessoa é tão legal. Você vai enviar, né? Todas aquelas bioquímicas do prazer, né? Ocitocina, serotonina, você vai enviar, né? Tudo aquilo. E no momento que você está sentindo aquele prazer, e você está vivenciando e gostando daquela pessoa, isso partiu do teu cérebro. Quem está enviando essa bioquímica é o seu cérebro. E ele vai enviar essa informação para o seu corpo, né? E você vai sentir. Então, vamos dizer que parte daqui e depois você sente. Né? A gente associa, como você falou, a gente associa muito ao coração, né? A parte emocional, mas e a gente está ligado muito, né? Existe a glândula timo aqui que está muito ligada também às nossas emoções, mas a gente precisa lembrar que tudo partiu daqui inicialmente. Então, parte do cérebro e envia a bioquímica para o organismo e depois eu produzo hormônio, tá? Então, parte daqui, conecta com a glândula e produz o hormônio na sequência. Então, essa origem mental é quando você tem um contato com aquilo que você gosta. Só que quando você ultrapassa isso, né? Vamos dizer assim, enquanto você está apaixonado, está tudo bem. Mas quando começa a virar uma obsessão, por exemplo, né, que isso acontece em vários casos, eu mesma já tratei vários casos assim, tanto em nível de relacionamento, quanto em fanatismo, por exemplo, por pessoas que idolatram muito alguém, né, e de repente perde totalmente o controle da vida, é aí que começa a ter uma disfunção. Então, ele não passa mais a enviar essa informação positiva, né? Aí, no momento que se torna um fanatismo ou uma obsessão, aí eu começo a ficar vidrada naquela pessoa, eu não tenho mais um sentido existencial, né? A minha vida, ela se transfere totalmente para aquela pessoa, e ali eu posso bloquear, né, informações positivas de entrarem. Então, eu acabo entrando numa neurose mesmo, e aquilo pode se tornar uma doença psicossomática, né? Então, você vê que tudo tem um limite. Tudo, enquanto eu estou enviando informações que são saudáveis, o meu organismo vai receber, tá tudo muito gostoso, eu estou sentindo aquele prazer, ok. Mas se eu ultrapassar esse limite, aí eu começo a ter problema, entendeu? Inclusive no amor. Não, é o que a gente falou antes, né? E reforça que a gente tem que nos observar o tempo todo, nos autoconhecer o tempo todo para observar esses limites, se a gente está passando da linha ou não, né? Com certeza. O autoconhecimento, né? Ele é muito importante. Você olhar para você. A gente está tão habituado, Fernanda, a olhar para fora, né? A gente parece que todo o sistema ele foi modulado para isso,
para a gente olhar para fora. Eu estou o tempo todo vendo as situações, vendo as notícias, vendo o que está acontecendo, mas é muito importante a gente parar alguns momentos e olhar para dentro da gente. O que eu estou sentindo? E qualquer pessoa, você não precisa ser um especialista para fazer isso, né? Qualquer pessoa consegue parar e falar, o que eu estou sentindo agora? Né? Respirar fundo e falar, deixa eu olhar um pouquinho para mim, deixa eu virar um pouco os olhos na minha direção, né? E você cuidar um pouco de você cuidar da sua saúde, né? Em se alimentar bem, em fazer academia, né? De repente fazer uma atividade física, ter uma alimentação mais saudável, fazer meditação, são coisas que vão te ajudar muito. E isso significa que você está olhando para você, né? Então isso é maravilhoso, a gente tem que aproveitar mais isso. Sem dúvida. Agora, uma outra coisa aqui, Juliana. A ciência explica o déjà vu, que é aquela sensação que a gente tem, que a gente já viveu, já passou por aquela situação. Tem estudos que explicam por que a gente tem esse sentimento? Olha, existem mais estudos empíricos do que comprovados cientificamente, tá? Tá. Existem alguns estudos que mostram essa questão, assim, de eu relembrar, é como se eu estivesse vivenciando ou antecipando, né? Vamos dizer assim, é como se fosse uma premonição. Isso é muito visto, assim, a ciência ainda olha isso muito como algo empírico, meio paranormal, sabe assim? Não existe algo enraizado mesmo. Mas rola, né? Não é uma loucura isso. Rola isso, né? Não, existe, não é uma loucura, não. Existe só formas de você analisar, né? Eu vou dizer assim, quando a gente prediz algo, né? Prediz uma informação, significa que eu estou tendo contato com aquela frequência de maneira antecipada. Eu preciso olhar isso, eu preciso transcender um pouco a ciência para poder enxergar esse ponto, tá? Eu estou antecipando uma informação. E, olhando assim, cientificamente falando, olha para um aspecto energético. Se antes de tudo acontecer, aquilo é um campo de energia, né? Tudo é um campo de energia antes. Predize-se energeticamente antes. Se a gente olhar para a própria natureza, a gente vai ver isso. Por exemplo, a semente. Você concorda que não dá para ver a árvore dentro da semente? Não consigo. Se eu cortar a semente no meio, eu não vejo a árvore. Mas se eu plantar a semente, não nasce a árvore? Sim. Então, mas não existe uma prova de que a árvore está lá. Se eu tentar cortar a semente no meio, eu não vejo. Entendeu? Agora, mas a árvore existe lá, porque no momento que eu planto ela, ela nasce. Então, aonde está a árvore? A árvore já existe em energia. A árvore, energeticamente, ela já existe. Só que para eu tornar possível, para que ela se torne possível aqui, no plano da matéria, vamos dizer assim, eu preciso plantá-la, mas que ela existe, ela existe. Tanto que quando eu planto, ela nasce. A questão é, se eu olhar por esse ângulo e entender que, na verdade, as coisas existem em energia, e foi isso que a física quântica trouxe, e que existe um estudo muito grande sendo feito em cima disso, que ainda vai se descobrir muita coisa, né? É que, se tudo é energia, as coisas existem em energia antes delas acontecerem. Então, eu consigo ter contato com essa frequência. Embora é visto como uma paranormalidade, essa questão, eu olho muito sempre pelo ângulo da ciência. E eu acredito que existe a possibilidade, sim, de a gente ter contato com determinadas frequências antes delas existirem. Da mesma forma que eu posso sentir que a árvore antes dela ser plantada. É uma questão, ela existe ali, isso não é questionável, não é? Ninguém questiona mais. Por quê? Porque já foi descoberto que toda semente que é plantada vai reverberar mais para frente, né? Então já existe uma ciência que explica isso. Mas vamos trazer isso para a nossa vida, né? Então, se isso acontece com a natureza, isso também acontece com a nossa vida. Então, existe um campo frequencial que atua a nível de subconsciente, que ele pode predizer o meu futuro. E dependendo da informação que está lá, é o que vai acontecer algum tempo depois. Então, vamos supor que eu tenha uma informação de sucesso. Que eu acredito no sucesso, eu acompanho pessoas de sucesso, eu tenho contato com informações, eu leio livros, eu estou sempre conectada com o sucesso. Então, essa informação de sucesso, ela está no meu subconsciente. E eu posso trazer ela para a realidade ou não, tá? O fato de estar lá não significa que eu vou experimentar isso aqui no mundo material. Eu preciso conectar essa informação aqui, certo? Então, vamos dizer, eu posso trazer uma informação que está aqui, eu sei que ela está aqui,
e eu vivencio isso algum tempo depois. Eu posso chamar isso de um déjà vu. Eu falo Entendi. assim, nossa, mas eu tenho a sensação de que eu estou vivendo hoje algo que já aconteceu. É como se estivesse repetindo isso. Isso é o déjà vu, né? Quando você tem a sensação. Essa informação, ela já podia estar armazenada no seu subconsciente. E se a gente traz de lá para cá, isso já estava lá em algum momento. Você vivenciou aquilo em algum momento, mesmo que não de forma consciente, mas você já vivenciou. Então eu falo, nossa, eu tô, sei lá, eu mudei para uma casa nova. Aí você chega naquela casa e você fala, nossa, mas que engraçado. Parece que eu já morei aqui. É um déjà vu. Na verdade, essa casa já existia no seu subconsciente. Você já tinha projetado ela, né? Você já tinha projetado ela. Deu pra entender? A gente pode olhar isso de uma forma paranormal. De falar, nossa, mas eu previ aquilo, foi uma premonição, né? Eu estou vivenciando uma coisa que já aconteceu. Mas não, você pode olhar para o ângulo da ciência, de que aquilo já estava. Se a ciência já mostrou que tudo aquilo que acontece na nossa vida é uma projeção daquilo que está no nosso subconsciente, então por que o déjà vu não pode ser uma projeção daquilo que já estava lá? Mesmo que de forma inconsciente. Você vai entender? Entendi, não, adorei. Acho que foi a explicação assim que eu sempre busquei e você trouxe hoje, Juliana, muito interessante, muito legal. Agora você falou de física quântica, eu queria passar rapidamente por isso, porque parece ser uma coisa complexa, mas que a gente teve acesso, eu pelo menos, né, meu depoimento aqui pessoal, tive acesso a isso no universo cinematográfico, assistindo os filmes de super-heróis com meus filhos, né? Em que tem especialistas ali, como o Tony Stark, o Bruce Banner, que é o Hulk, que eles são especialistas em física quântica, e eles falam de coisas assim muito mirabolantes, digamos assim, né? Como acesso a universos paralelos, ou viagem no tempo. Isso é realmente possível ou a física quântica real é um pouco mais pé no chão? Olha, com certeza ela é mais pé no chão, mas vamos dizer assim, os físicos quânticos, às vezes até eles ficam encucados com as coisas, né? Existem alguns experimentos que falam o que é esse universo de infinitas possibilidades, né? A física quântica nada mais é do que o estudo das partículas atômicas e subatômicas. Foi descoberto que tudo é energia. Então, qualquer coisa que você imaginar, que você olhar na sua frente agora, no fundo, não é essa matéria que está parecendo que é. É puramente energia condensada, né? Então, vamos dizer que essa foi uma grande descoberta. A grande questão é que foi introduzido de que a nossa mente, ela pode projetar a realidade que ela escolher. E que os olhos do observador, ou seja, daquele que está olhando, enxergando, observando determinada função, ele altera o estado da matéria, tá? Então, vamos dizer que foi basicamente em torno disso que começou a crescer a física quântica, né? O grande ponto, né, que existe uma linha muito tênue. Coisas, entendeu? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de uma situação que eu estou enxergando, que está no meu cérebro, e que aquilo está acontecendo, é uma coisa. Agora, quando eu falo de um universo de infinitas possibilidades, que é aí que está o ponto, ninguém consegue explicar verdadeiramente o que é isso. Como assim infinitas possibilidades, né? Então, a gente parte do princípio de que existem variáveis. A gente chama de variáveis existenciais, tá? Então, imagina que dentro do universo existem uma série de variáveis. Variáveis para cima e variáveis para baixo. Quando eu falo para baixo, eu falo negativo e para cima eu falo positivo, tá? Então, vamos dizer que a vida... Vamos pegar você, Fernando. Dentro da tua variável existencial, existe você de diversas formas paralelas, ok? Com diversas, vamos dizer assim, você numa situação de muita felicidade, de muito sucesso, e você numa situação paupérrima. Existem todas essas variáveis, tá? Como que você ativa essas variáveis? É de acordo com aquilo que você escolhe, de maneira total consciente, e que você envia essa informação para o teu subconsciente. Então, eu acesso determinadas variáveis da minha vida de acordo com aquilo que, no fundo, eu aceitei como verdade. Tá. Então, se a gente pegar um resumo da vida que você tem hoje, a quantidade de dinheiro,
o carro, a casa, o relacionamento, os filhos, toda a vida que todos nós vivenciamos hoje é uma somatória de tudo aquilo que está no nosso subconsciente, que foi acionado a partir das variáveis que eu me conectei ao longo da vida. Entendeu? Então, quando eu falo de um universo de infinitas possibilidades, isso significa que eu posso sair da variável que eu estou e acessar uma outra variável. Entendeu? E é exatamente esse o ponto que assim, ainda não existe uma comprovação totalmente científica, por isso que é empírico, embora muitas pessoas já conseguiram fazer isso. O resultado que tem a partir disso é muito grande, é inquestionável hoje que existe a possibilidade de você produzir de fato uma alteração na sua realidade, desde que você queira de verdade, entendeu? Eu adoro esse papo, a gente depois tem que marcar um outro podcast para a gente falar muito sobre isso, que eu acho demais, assim, né? E a maneira como foi, eu acho que, embora seja mais mirabolante, a maneira mais lúdica que o cinema também, algumas séries introduziram isso, eu acho que nos ajudou as pessoas também a se interessarem por esse universo. Então, acho que... Com certeza. Olha, são portas que precisamos abrir aí. Tem muita coisa que os filmes colocam, Fernando, que é muito legal. Tem hora que eu olho isso, eu falo assim, gente, eles têm um conhecimento, porque tem uma base, existe uma base do conhecimento que ela é muito importante para a nossa vida hoje, sabe? Eu acredito muito nisso. Para tudo, para o sucesso, para a saúde. A gente está descobrindo coisas muito importantes para que a geração se transforme lá na frente. E quanto mais as pessoas praticarem, porque eu sou muito mais prática do que teórica, embora, obviamente, a teoria é muito importante, mas eu gosto muito de praticar exatamente aquilo, para que você exercite o seu cérebro para ele alcançar aquilo que você quer, sabe? Existem várias formas de você ter práticas, inclusive diárias, para isso. A meditação é uma delas, como eu citei, né? Mas existem muitas pessoas que têm esse conhecimento e muitos que tinham esse conhecimento. Eu gosto muito de citar, por exemplo, você falou de super-heróis, mas eu gosto muito de falar de Walt Disney, né? Existem uma série de ensinamentos que são colocados, mas que são desenhos, né? Então, quem que vai olhar aquilo e vai falar, não, aquilo lá é um ensinamento para a vida real? Sim. Sabe assim? Mas, no fundo, ele conhecia muita coisa, assim. Por exemplo, o tio Patinhas, né? Ele que era o rei da fortuna, né? Que fala muito da prosperidade e tudo mais. Se você percebeu, tem dois ensinamentos muito importantes nesse desenho. O tio Patinhas, ele tinha os irmãos Metralha que tentavam roubar ele o tempo todo. Não sei se você lembra dessa parte. Lembro. Ele ficava tentando roubar o dinheiro. E ele ligava muito para os irmãos Metralha. Ele não ficava muito preocupado com eles. Eles roubavam. Aí, quando eles roubavam, daqui a pouco o tio Patinhas ele tropeçava numa pepita de ouro e aí ele já recuperava todo aquele dinheiro, né? Então, assim, esses irmãos Metralhas, eles representam os pequenos prejuízos que a gente tem na vida, né? E que faz parte do processo. Mas a atitude que o tio Patinhas tinha, que é o mais importante, o comportamento mental e emocional dele, ele não ligava muito para isso. O que ele ficava preocupado? Ele ficava preocupado com a maga pata lógica. Olha o nome dela. Maga pata lógica. Lógica, sim. Entendeu? Ele ficava... Ela não queria roubar o dinheiro dele, ela queria roubar aquela moeda que ficava dentro de uma redoma. E aquela moeda era a moeda que representava o modelo de sucesso do tio Patinhas. É como se aquela moeda dele fosse... Ele colocou uma intenção nela, vamos falar assim para ficar mais fácil de entender, de que aquela moeda representava toda a riqueza dele. Então, ele tinha associado ao cérebro algo que ele trabalhasse para que representasse a riqueza na vida dele. Então, o cérebro fazia uma associação. Toda vez que ele olhava para aquela moeda, ele falava, eu sou rico. Toda vez que ele olhava para aquela moeda, ele entendia, eu sou rico. Então, o dinheiro vinha para ele com facilidade. Quando os pequenos prejuízos vinham, ele não ligava. Mas aquela moeda que a maga pata lógica, ou seja, que a lógica pode tirar, que é a nossa essência de acreditar no sucesso, de acreditar nas coisas, que era a história dele, que ele tinha uma mente muito positiva, ele tinha uma mente muito de sucesso, ele acreditava na prosperidade, ele acreditava em tudo aquilo. E o que a lógica queria roubar dele? Era essa história de sucesso. Aquilo ele se preocupava, aquilo ele protegia, aquilo ele colocava no cofre, entendeu? Aquilo ele tentava... Acho que bacana. Então, você olha, você vê que ele tinha esse conhecimento, né? Porque se você colocava isso num desenho, mostrado de uma forma muito simbólica, né? Mas isso é muito real.
Por isso que eu trabalho com as pedras, inclusive. Esse tema é que eu ia entrar agora, porque você também é empreendedora e explica esse negócio aí, como que você partiu dessa intenção aí de trabalhar com pedras e o que são essas pedras? Olha, as pedras iniciaram, né? Eu tenho uma loja de pedras em sociedade com meu marido, inclusive. A gente sempre foi colecionador de pedras, a gente sempre gostou de pedra, né? A pedra pra gente é como se fosse essa moeda do tio Patinhas. Tá, boa. Então a gente começou assim: você pega uma pedra e você coloca uma determinada intenção nela, de alguma coisa que você quer, muito que aconteça na sua vida, que você quer que realize. Quando você faz isso, a pedra, por ser um mineral da natureza, ela vai absorver aquela bioquímica, ela vai absorver aquela energia, vamos dizer assim. Entendeu? E por que eu vou, toda vez que meu cérebro olhar para aquilo, o mais importante é a associação mental que você promove. Toda vez que o cérebro olhar para aquilo, ele vai ativar um mecanismo do motivo pelo qual você colocou a intenção naquela pedra. Então, se você chegar e falar assim, ó, por exemplo, que essa pedra representa a sua proteção, e aí você coloca ela no seu carro, toda vez que você sair, o seu cérebro ele vai associar isso. Entendeu? Hoje tem experimentos científicos que já mostraram que como isso é possível e como isso funciona. Por exemplo, o efeito placebo, já ouviu falar? Sim, já, muito. O efeito placebo é mais ou menos isso que eu estou falando, tá? Claro que a pedra ela tem um potencial um pouco maior, porque ela é um elemento da natureza. Então, como ela traz essa questão da natureza propriamente dita, que tem um lado muito forte energeticamente falando, então ele vai potencializar aquele efeito, tá? Mas o efeito placebo, ele funciona dessa forma. Vou dar um exemplo aqui. Eles pegaram 2 grupos de pessoas que estavam com o mesmo problema de saúde, ok? Aí, um grupo dessas pessoas, eles deram o comprimido que cura aquela doença. O outro grupo, eles deram a tal da pílula de açúcar, que é o placebo. Sim, placebo. Ambas as pessoas que estavam nesses grupos se curaram. Aí, qual foi a pergunta final dos cientistas? Então, o que curou essas pessoas? O remédio que elas tomaram ou a intenção da cura? Aí foi mostrado que realmente a intenção que o ser humano tem, porque nós somos fortes, nós enviamos frequências o tempo todo, nós enviamos ondas eletromagnéticas do pensamento 24 horas por dia, a gente está o tempo todo fazendo isso. Só não é um processo tão consciente como deveria. Graças a Deus, hoje está trazendo muito à tona, né? E está se estudando muito isso. Fala muito da lei da atração, né? Que a gente atrai na nossa direção aquilo que a gente emite. Isso tudo existe, é real. Só que o ponto de partida é aquilo que eu coloco em intenção vai reverberar na minha vida. Então, a gente iniciou esse trabalho com as pedras por conta disso, né? Porque a gente começou a colocar intenção e depois a gente passou a ensinar para as pessoas os nossos treinamentos a fazer a mesma coisa. E a gente percebeu que isso potencializou muito o resultado, né? Então, aí surgiu, antigamente, eram mais os nossos alunos que compravam as pedras, né? E acabavam utilizando até para em determinadas práticas, para o sucesso, para a saúde, para relacionamento, para tudo. Mas hoje, né, se tornou uma empresa, né? A gente tem uma loja chamada Decor Stone e a gente trabalha com pedras tanto para decoração quanto para pessoas que gostam dessa parte da energia, né? Então, realmente, assim, a gente está nesse universo, eu sou apaixonada, eu trabalho com isso há mais de 10 anos e realmente faz muita diferença, assim, ter uma pedra em casa. Agora não basta, né? Como você falou, então não basta a gente ver se eu entendi certo, a gente ter a pedra e deixar ela ali, se a gente não tem uma intenção por trás e uma mentalização de alguma coisa, certo? Com certeza, é exatamente isso. Gente, não deixa a pedra ser um enfeite. Embora ela é linda, a gente adora colocar uma ametista em casa, né? Você põe ali na entrada da casa, mas não custa. Se a ametista é uma pedra, por exemplo, que vai te ajudar a harmonizar o ambiente e vai filtrar a energia negativa e transformar em positiva, que é esse o fundamento dela na mente coletiva, vamos dizer assim, por que você não pode colocar essa intenção de que essa ametista está ali na sua casa para proteger a sua casa? Toda vez que o seu cérebro olhar para aquela pedra, ele vai ativar aquela conexão, né, de proteção. E isso vai ficando cada vez mais forte, né? Muito legal, Juliana. Juliana, eu quero te agradecer. Nosso tempo tá acabando por aqui, mas foi um papo muito gostoso. Eu adorei. Eu sou entusiasta aí dessa parte de neurociência, de pensamento, de saúde mental. Então, já fica o convite para mais para frente a gente voltar a conversar.
Vai ser um prazer, Fernando. Muito obrigada pelo seu convite, viu? Parabéns pelo seu projeto maravilhoso aí. Eu também estou acompanhando. Obrigado. Que bom. Fiquei muito feliz em poder contribuir, viu? Muito obrigada pelo convite. Contribuiu demais. Eu quero que você deixe o pessoal interessado a te seguir ou seguir também a sua loja. Fica à vontade para passar qual que é o seu endereço aí nas redes sociais. Claro, vou passar o do meu Instagram, é @Juniza com Z, oficial, tá? Juniza com Z. E da loja é Decor com 2 Cs, Stone Prime. @Decor Stone Prime. Só Decor que é com 2 Cs. Tá e aí bom. lá coloca as pedras, o que significa, é muito legal. Legal. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, do nosso episódio, esses endereços para o pessoal acessar e que a gente volte a conversar aí com muitas novidades, porque acho que é uma área que sempre está predisposta a isso e quem sabe aí coisas interessantes, igual a gente viu com o Walt Disney também aí no cinema, né, Ju? É isso aí, com certeza. Vai ser um prazer enorme. Legal. E eu quero agradecer também você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho. Se você gostou muito do nosso conteúdo, clica aí no Valeu Demais. Você nos ajuda também a manter o projeto Ponto de Fala vivo aí pelas redes de todo mundo. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o podcast Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.